E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do Desplanilhando. Eu sou o Rafael e na aula de hoje eu vou te ensinar três formas diferentes de fazer uma classificação aqui no Excel. Uma é pela ferramenta classificar e as outras duas são por fórmulas. E eu vou começar falando da ferramenta, mas antes de tudo eu preciso te mostrar onde a ferramenta fica. E a primeira opção de você encontrar a ferramenta é aqui, ó, página inicial, campo edição, classificar e filtrar. Ela já está aqui para gente, inclusive ela está junto, parelhada com a ferramenta filtro. Você vai encontrar ela também aqui em dados, tá? Em dados, classificar e filtrar, e ela também está lado a lado aqui da ferramenta filtro. Essas são as duas formas de você encontrar a ferramenta classificar. Eu vou trabalhar com ela aqui na guia dados, só porque é costume mesmo, tá? Você poderia trabalhar na página inicial tranquilamente. Como que funciona a nossa ferramenta? Primeiro você precisa selecionar o seu intervalo, tá? Você pode optar por selecionar somente os valores ou selecionar o cabeçalho mais os valores. Não, isso indifere pouco e eu vou te mostrar que tem uma opção para você fazer essa distinção aqui dentro da ferramenta. Clica aqui em classificar e apareceu essa janelinha para gente, certo? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre o cabeçalho. Se eu não tivesse incluído ele, eu poderia tirar aqui, ó. E aí você poderia selecionar da linha 2 da coluna A em diante, porque senão ele ia pegar o cabeçalho também. Como eu selecionei cabeçalho e valores, eu preciso falar para o Excel que existe um cabeçalho, porque senão ele filtra isso aqui também, certo? Se você quiser, porque você quer mesmo, não selecionar o cabeçalho, é só vir aqui, certo? Vem em classificar e tira essa opção de cabeçalho. Sua matriz não tem um cabeçalho e segue a sua vida. Legal? Então eu vou selecionar tudo, venho aqui em classificar, tenho um cabeçalho na minha matriz, na minha tabelinha, e agora a gente começa os trabalhos de classificação. Então vamos lá, vamos colocar dois critérios para serem classificados. Eu quero classificar por turno e por funcionário. Só que a minha ordem vai ser essa. Primeiro ele classifica pelo turno e depois ele classifica pelo funcionário. Tudo do crescente ao decrescente. Então ele pergunta aqui, classificar por. Eu vou classificar pelo turno. Por isso que é interessante a gente ter um cabeçalho. É legal a gente trabalhar com essa informação que é um complemento à nossa ferramenta. Depois ele pergunta, eu quero classificar em valores das células, pela cor da célula, pela cor da fonte ou pelo ícone de formatação condicional. Então percebe que tem várias opções para você trabalhar. Eu quero trabalhar só com o valor da célula mesmo e para mim está tudo certo. Então clica aqui. A ordem vai ser de A a Z, de Z a A ou uma lista personalizada. Eu quero de A a Z. Para mim está ótimo. Então ele vai pegar do primeiro até o último. Essa é a lógica que eu passei para ele. Só que, só isso para mim não funciona. Eu preciso também classificar pelo funcionário. Então você vai vir aqui em adicionar nível e agora ele fala assim, classificar por turno. E depois que eu classificar por turno, eu classifico e depois, olha só, e depois classifico por funcionário. Continua sendo classificar por valores e de A a Z. E se você clicar em OK agora, olha que legal. Classificou para mim por turno primeiro e depois por funcionário. Olha só que interessante. Tenho dois caras trabalhando no primeiro turno. Depois do segundo turno, olha só, eu tenho 4 informações de segundo turno. Então dessas 4 informações, eu tenho o Alcebiades, o Frelson, o João e o Simvaldo. Então tudo respeitando exatamente o nosso alfabeto. E para o terceiro turno eu tenho o Ildervino, a Josefa, o Marciano e a Neuza. Então realmente está tudo classificadinho exatamente como eu tinha pedido. Essa é a ferramenta classificar. Ainda existem algumas outras opções para você criar uma lista personalizada, mas aí é um assunto para uma outra aula. Então, primeira parte, a primeira opção de você classificar no Excel é essa. Pela ferramenta você encontra em todas as versões do Excel, está disponível aí para o Office 365, para o 2010, 2016, 2013, você vai ter essa opção. Agora entra um outro ponto. Eu tenho duas outras fórmulas que fazem esse trabalho para mim. Deixa eu até tirar um pouquinho o zoom. Só que elas estão disponíveis para o Office 365, porque elas fazem parte do grupo de matrizes dinâmicas. Elas são fórmulas novas que foram inseridas aqui no Excel. E a primeira que nós vamos trabalhar aqui é a classificar. Tá? O nome da fórmula se chama classificar. Então coloque igual classificar. Ela já até apareceu para mim. Ó. Fala aqui classificar um intervalo ou uma matriz. Se você der um tab,
Olha que interessante que fala aqui pra gente. Eu tenho essas informações aqui, ó. Primeiro matriz, depois índice de classificação, ordem de classificação e eu tenho a opção de por coluna ou por linha. Vamos desbravar esse mundo aqui. Matriz vai ser todo o meu intervalo, tá? Índice de classificação é igual no PROC-V. Você não fala no PROC-V a coluna que você quer retornar o valor? Aqui também tem isso. Então, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, aqui a princípio eu quero retornar a coluna representando pelo turno. Então, eu posso colocar o número 3, que é a minha terceira coluna. Ponto e vírgula. A minha ordem vai ser ascendente ou descendente. Eu quero o ascendente. Você poderia tanto clicar aqui ou já colocar direto 1. E caso você quisesse descendente, era menos 1, certo? Então eu coloco o 1 e pronto. Para mim, isso encerra os trabalhos. Se eu der um Enter, olha que legal. Ele já me trouxe uma matriz dinâmica. Isso aqui é uma matriz que vem automaticamente para você sem precisar travar nenhuma célula, nenhuma linha, nenhuma coluna. Já vem automático para a gente que tem essa opção do Office 365, porque essa fórmula está somente no Office 365, certo? E se eu não me engano, no Excel Online também tem ela. Então, perceba aqui a minha classificação foi feita realmente por turno, então eu tenho o primeiro turno, o segundo turno e o terceiro turno. Mas essa fórmula ela tem um limite, tá? Ela tem uma limitação que impede os nossos trabalhos, impede de você desbravar algo a mais, porque eu não consigo colocar uma segunda opção nela. Eu teria que fazer um malabarismo aqui gigante para conseguir classificar mais uma opção, talvez eu nem conseguisse. Então, como que eu resoluciono isso? Ou eu venho aqui e modifico para a coluna 2, para a coluna 1, e aí eu vou ter a classificação por ordem alfabética dos nomes dos funcionários. Olha só, ele já me trouxe de A até V. Ou eu trabalho com uma outra fórmula que se chama classificar por. E essa classificar por, ela nos dá outras opções de classificação, tá? É igual uma soma cis, é igual uma conte cis, é igual a função cis. Ao invés de você ter só um teste lógico, você tem vários. Aqui na classificar por, eu sigo esse mesmo parâmetro, tá? Ao invés de classificar somente toda a minha matriz por uma única coluna, certo? Por uma única informação, eu posso classificar por várias, igual eu fiz na minha ferramenta. Eu classifiquei primeiro por turno e depois por funcionário. Então o que você vai fazer aqui? Selecione o seu intervalo inteiro, porque a nossa matriz, ele pede a matriz também, ponto e vírgula. Índice de classificação, você poderia colocar a coluna, tá? Ou você pode selecionar o seu intervalo. Então eu vou selecionar o meu intervalo, ponto e vírgula, e aí ele pergunta a ordem que você quer, se é ascendente ou descendente. Até aqui, tudo igual à fórmula classificar, né? Então eu vou colocar ascendente também, e agora começa a diferença das duas, ponto e vírgula. Eu tenho uma segunda opção de classificação. Então nessa segunda opção eu vou colocar que eu quero classificar por ordem alfabética, ponto e vírgula. Venho agora aqui para colocar o número 1, que representa o ascendente, ou seja, de A a Z, do menor ao maior. E agora, fecho a minha fórmula e pronto. Porque serralheria nem vale tanto a pena eu classificar aqui também, não é um critério útil para mim, somente pelo turno e pelo nome dos funcionários. E se eu der um Enter, olha que legal, ele já trouxe aqui, despejou toda a minha matriz dinâmica e eu tenho todos os turnos aqui classificados do primeiro até o último, então no caso do primeiro turno até o terceiro, e aí eu tenho ordens alfabéticas representadas por turno. Então no primeiro turno eu tenho o sendeiro, depois o virgulino, no segundo turno que eu tenho 4 informações, eu tenho Alcebiades, Frelson, João e Simvaldo, e no terceiro turno eu tenho o Hildervino, a Josefa, o Marciano e a Neuza. Então percebe que tudo classificadinho perfeitamente. E agora uma coisa muito interessante. Se eu vier aqui e modificar, ao invés de Josefa, eu vou colocar Fofefa. Vamos supor que o escrivão lá era Fanho. Olha que legal. Ele já alterou. Então agora a Fofefa subiu, né, na nossa classificação aqui. E ela agora é a primeira do terceiro turno em ordem alfabética. Então é algo que ajuda muito no nosso dia a dia, é uma ferramenta, são fórmulas que elas vieram realmente para dar um apoio, um auxílio gigante para as nossas operações.
vira e mexe a gente precisa de uma fórmula como essa. Era difícil você manter a manutenção pela ferramenta classificar. Então quem tem a opção do Office 365 tem essa vantagem. Agora essas ferramentas, essas duas fórmulas, elas vieram realmente para facilitar a nossa vida, e você tem uma matriz dinâmica extremamente automatizada aqui para auxiliar os seus trabalhos. Espero que você tenha gostado dessa aula e eu te vejo numa próxima.